Seja bem-vindo ao nosso canal Viva a Palavra com Débora Silva. Assista a seguir o poder obrigatório da paz nos afazeres e nas comunicações. Seja muito bem-vindo à presença de Deus. Você está estudando o livro de Lucas, estamos no capítulo 16 hoje, analisando sobre quais são os planejamentos de paz, como aplicar os poderes do reino através da paz, que é um dos primeiros essências de Deus em tudo o que são os seus detalhes diários, de agenda, de trabalho, de relacionamento, de vínculos, de frutos, de cooperações, de auxílios, de tudo aquilo que é o seu entorno, independente do tema, a circunstância. Deus quer colocar o planejamento dos poderes de paz, das heranças de paz dele, naquilo que é o seu viver para frutos do reino na presença de Deus. E como aplicar a paz? Como colocar o planejamento de paz em ação? Nós vimos aqui na última live e último versículo de que a parábola do filho pródigo, ele reclamou que não havia festa para ele. Na verdade, tudo que era do pai era dele, as riquezas do pai estavam dispostas para ele. Mas ele não tinha pensado em fazer uma festa, ele não tinha parado para se dispor a criar uma estrutura de planejamento para aplicar aquilo que era as riquezas do pai em funcionalidade. Então ele não tinha festa porque ele tinha disponibilidade de planejamento e aplicação. Da mesma forma, há muitas vezes bênçãos, estruturas poderosas em Deus em que a nossa vida está estagnada e não usufruímos daquilo que Deus tem para nós, porque nós não sentamos antes de receber os poderes de Deus para fazer um planejamento. Deus opera, Deus responde, mas é como diz a palavra ali, quando Elias foi realizar a oração para que Deus descesse fogo do céu, ele organizou o altar, ou seja, o planejamento de Deus, ele é essencial e primordial para todos os efeitos e todos os desafios do ser humano. Nós precisamos diante de Deus planejar e mostrar para Ele a nossa parte de bem-vindo para Ele operar numa área, numa circunstância, num tema, num assunto. Tem que ser e é por organização. Assim como tudo na natureza é organizado, as cores, as definições, as mensagens que a natureza nos traz, da mesma forma Deus organiza para nós a nossa vida e quer que venhamos com aquilo que Ele pôs a capacidade da imagem e semelhança dele em nós, de termos o raciocínio, a razão e o entendimento de comunicação com Deus, a ponto de termos a possibilidade de ter uma comunhão com Ele, nós também exercitarmos o que é o planejamento, a organização. Foi por isso que Deus, fazendo tudo ali no jardim, diante de Adão, o mercado era na rua, ele passava e tinha alimento para ele não precisava parar, cozinhar, ele não precisava ter que pagar nada para ele se sustentar, e tudo estava a dispor de Adão. Mas Deus disse para Adão: agora você vai cuidar do jardim, você vai cuidar dos animais, você vai planejar os nomes deles, você vai planejar um cuidado dia a dia, porque a ocupação e a organização do estilo que Deus nos deu é uma característica particular de cada um, e é onde nós temos que combinar com Deus o planejamento dos poderes dele, da paz dele em nossa vida, ok? E aqui então nos mostra que aquele filho não tinha festa porque ele não tinha disposição de interagir no planejamento, trazer as heranças do pai e aplicá-las. E esse é um dos desafios nossos de vigilância. Nós precisamos, não podemos dormir nisso, mas despertar no cuidado verídico de manutenção, ok? Lucas 16 agora, o verso de número 1, vamos continuar, diz assim: disse Jesus aos discípulos: havia um homem rico, cujo administrador foi acusado de dissipar os seus bens. Então, chamando-o, lhe disse: que é isto que ouço de ti? Agora dê contas da tua administração, porque já não poderás ser meu administrador. Olha que interessante que o Espírito de Deus, através de Jesus, vem trazendo uma sequência, falando de paz, utilização de poderes do reino, de heranças do reino, utilização de herança, e logo em seguida de administração.
O que claramente está dizendo para nós? Nós temos as heranças do nosso pai, na parábola do filho pródigo. Nós recebemos a herança do nosso pai, não podemos desperdiçar. Nós temos que administrar bem, aplicar bem o planejamento da herança. Qual é a herança que estamos vendo? A paz de Deus. Riquezas para Deus não é dinheiro. Dinheiro é aqui no mundo terreno. Para Deus as riquezas são outras coisas que funcionam mais do que o dinheiro e que promovem a multiplicação quando necessária no mundo terreno, incluso o dinheiro. Mas existem outros poderes muito maiores que ativam e atuam muito mais do que apenas recursos financeiros. E um desses poderes é a paz, que vem da característica única e natural, sem agressão, de origem pura de Deus. A paz de Deus, ela é um dos poderes que precisa ser, como diz aqui, bem administrados, não desperdiçados como o filho pródigo, mas também não esquecidos como o irmão mais velho, que não planejava, não aplicava as heranças do pai. Mas a paz tem que ser bem administrada. Então Jesus, pelo Espírito Santo, começa a dar sequência aqui, falando de administração. Então, a parábola de administração, contando sobre a administração, diz que o Senhor ficou sabendo que o seu servo não estava administrando bem as riquezas. Ele diz, olha, já que você não administra bem, você será despedido. Arruma tudo, porque você não vai mais trabalhar como meu administrador. Quando ele foi arrumar tudo para se despedir, diz aqui o administrador disse, agora o que farei? O meu senhor vai me tirar o emprego, eu não sei cavar e não posso mendigar porque tenho vergonha. Verso 4, eu sei o que hei de fazer para que quando for demitido dessa administração, me recebam em suas casas. Então ele teve o quê? Ele teve uma disposição, ele sabia que por ele ter administrado mal, ele ia sair do emprego. O que significa isso espiritualmente? Quando Deus nos dá recursos, ambientes, assuntos e temas, mas nós administramos mal, incluso não utilizamos do poder da paz de Deus, não aplicamos o reino da paz de Deus naquilo que estamos fazendo, nós perdemos o fruto do que estamos fazendo. Perdemos o resultado maior do que estamos fazendo. Muitas vezes, às vezes, algum trabalho que a gente até faz da intenção de agradar a Deus, de fazer para Deus, de fazer tudo para Deus, no fim sai sem resultado. Sai sem a alegria, sai realmente sem nenhum usufruir. Por quê? Porque não foi aplicado os poderes da paz, os planejamentos da paz naquela questão. Ou não foi exercitado em paz, exercido em paz. Às vezes a gente acaba envolvendo opressão, instigância, e tudo aquilo atrapalha o reino espiritual de Deus, tanto nas almas quanto no fruto que Deus está acompanhando, percebendo e querendo receber. A pessoa termina cansado, fadigado, estressado, os envolvidos estão estressados, às vezes entram em conflito, em contenda, geram uma inimizade, geram uma fadiga. Aquilo lá não foi fruto para Deus. Não foi um fruto completo. Dá para se aproveitar pouca coisa daquilo, porque não tem os planejamentos de paz. O verso de número 4 diz, eu sei o que hei de fazer, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Chamando assim um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu senhor? Veja, primeira coisa que ele fez, a disposição de aplicar algo, de interagir para gerar algum plano, para gerar algum acontecimento, um planejamento. E que planejamento é esse que ele fez? Olha só, ele chamou um dos devedores do seu senhor e disse, quanto deves ao meu senhor? Verso 6, ele respondeu, 100 batos de azeite. Disse, toma a tua obrigação, assentando-te depressa, escreve 50. Ele estava, de certa forma, diminuindo a dívida, né, daqueles devedores. E aqui, já que ele seria tomado por desempregado, ele ia ser desempregado, então ele estava acertando as contas com os devedores, deixando pronto. Ele respondeu 100 batos. Disse, verso 7, depois ao outro, e tu quanto deves? Ele respondeu 100 coros de trigo e disse, toma a tua obrigação e escreve 80. Veja, até aqui, aquele administrador estava administrando mal.
porque a dívida era um valor, ele estava diminuindo a dívida. De certa forma, ia ficar devendo, ele estava roubando de seu senhor. Mas o que foi que ele fez de correto? Aqui mostra uma reflexão de acordo de paz, um planejamento de paz. Não era certo aquele administrador diminuir a dívida e roubar do seu senhor, mas o que ele fez de certo foi tentar entrar em acordo com os devedores, ou seja, trazer um planejamento de paz em ambos os lados. E o que Jesus nos mostra aqui? Ele nos mostra que muitas vezes, para a gente ter paz aplicada, planejamento de paz nos nossos projetos, na agenda do nosso dia, para as pessoas que estão ao nosso lado, trazer descanso para as pessoas que estão envolvidas a tudo aquilo que a gente trabalha, tudo que a gente faz, muitas vezes tem uma porcentagem que a gente tem que abrir mão. Tem coisas e alvos que a gente às vezes tem que administrar e retomar a programação de forma que a gente altere ou a data final, ou o tempo, ou a quantidade de pessoas, acrescentar mais, diminuir. Coisas que a gente tem que sentar e reformular para que o desenvolvimento daquele projeto seja em paz, não sobrecarregue ninguém e glorifique a Deus que visita o que a gente faz e sente a paz de todos que estão envolvidos. Porque Deus não recebe só o resultado final para a glória dele, amém? Não. Deus sente a paz dos envolvidos, os frutos dos envolvidos, porque todo o nosso ser é para ele. Todo o nosso ser é dele. Então, há necessidade de nós colocarmos diante de Deus sempre os nossos projetos, entendendo que quando vamos utilizar da herança de paz de Deus, há os ajustes que demanda para nós uma certa renúncia. E há necessidade disso. Quando esse administrador, ele aplicou a disposição de planejamento de paz em ambos os lados, ele mostra para nós aqui de que para a gente refazer a nossa agenda, refazer os nossos caminhos, precisa deixar o ego de lado, a pressa de ver o resultado na nossa data e melhor realizar ajustes específicos de qualidade na nossa atitude para que a paz de Deus, original, pura, sem agressão, esteja em todos os detalhes, sem danificar a natureza do homem, a natureza do indivíduo, a saúde do indivíduo, que só desempenha no seu melhor fruto de forma natural, pura, sem agressão, em paz. Então, a agenda ela não é obrigada a acontecer se isso está trazendo enfermidade, alteração de espírito, alma e corpo para o indivíduo. Um plano, por mais bonito que seja elaborado, ele não é obrigado diante de Deus a fazer, e quando ele faz, ele não é louvável diante de Deus se tem enfermidade no meio, se tem desgaste no meio, se tem abandono do verdadeiro cuidado no meio da questão. Não tem resultado nenhum. Não serve para nada. Por quê? Porque para Deus o resultado de paz, a comunhão de paz, o dever da paz e do planejamento de paz, ele é em primeiro lugar. Ele deve estar sempre em primeiro lugar, ok? Então, continuando aqui, aquele servo sabia que ele ia sair, mas ele então realizou planos de paz, para ele ficar em paz com aquelas pessoas, em interatividade com eles e cuidar bem. E aí ele gerou amigos. Mesmo o seu senhor, aborrecido com aquele administrador, louvou aquele administrador por haver procedido com prudência, trazendo paz nos negócios. Pelo menos naquele último instante. E disse aqui, os filhos deste, Jesus concluiu dizendo, pois os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Jesus falando, é necessário ter amigos. Saber, o que é esse ter amigos? É ter paz com as pessoas. No contexto da paz, quando eu tenho amizade com alguém, eu não tenho inimizade. Quando eu não tenho inimizade, eu não tenho falta de paz com o indivíduo.
Então é importante aplicar a paz em todos os negócios que nós vamos fazer. Ainda que para que a gente conviva em paz, desempenhe um projeto em paz, elabore questões de proteção e de cuidado em paz, a gente precisa renunciar. Às vezes algum objetivo de obsessão, alguma coisa de um ponto idolátrico, egóico, um pensamento próprio egóico que a gente queria, é melhor a gente renunciar a algum ganho, como diz a parábola aqui, próprio, para manter a paz, do que em prol do nosso ganho egóico, a gente não escolher as heranças do reino, a paz do reino de Deus nas aplicações da nossa vida. É essa inclinação do eu próprio que Deus diz, de negar a si mesmo. Quando a gente tem que elaborar os nossos projetos dentro da paz de Deus, não negando o cuidado necessário, diário, de paz de uns para com os outros. E aí, quem é fiel, Jesus conclui dizendo, no mínimo também é fiel no muito. O que Jesus diz? É melhor para manter os poderes do reino, a paz do reino aplicada nos nossos projetos, agendas, afazeres e metas, renunciar a alguma velocidade exacerbada, algum exagero, alguma opressão, a gente perder um pouco, mas a gente dar lugar à paz de Deus e ter o mínimo, né? Aqui, sendo fiel, inteiro para com Deus, no mínimo, quem é fiel no mínimo, esse aí será fiel no muito, quando Deus o acrescenta, porque Deus acrescenta. Ele permanece escolhendo o direito, sendo fiel a Deus no que é o direito. O que é o direito? Escolher a qualidade original de Deus. O direito é escolher a qualidade original de Deus, em essência pura, natural, sem agressão. Quando eu escolho a essência que provém de Deus, mesmo que eu tenha o mínimo, eu estou sendo fiel, Deus é quem acrescenta, e Ele acrescenta quando Ele vê qualidade. Incluso e principalmente a qualidade da paz. Então é impressionante quando ele começa falando de administrador e termina dizendo quem é fiel no mínimo, quem é injusto no mínimo, quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Como que começa a bênção de Deus então? No mínimo. Na forma como nós administramos o nosso dia, cuidamos de nós, zelamos das coisas que já estão na nossa mão, já mostra uma característica de paz ou não que nós temos. E a característica de paz que nós temos, ou a ausência de característica de paz que nós temos, vai refletir numa extensão máxima se a gente abrange aquela extensão. Por isso que antes de nos colocar no muito, Deus nos permanece no pouco. Porque durante aquele pouco a gente está tendo de Deus a oportunidade e o ensinamento de aderir para nós as heranças do reino, os poderes do reino, que devem ser colocados em primeiro lugar antes de qualquer projeção, por mais que essa projeção também seja para Deus. Qual dessas heranças? Uma delas, a paz. Quando a gente administra a paz e cuida do descanso nosso e do próximo, do alívio nosso e do alívio do próximo, o que acontece? Nós estamos sendo fiel no pouco, colocando paz nos nossos termos. Quando a gente aplica planejamentos de paz, então Deus pode confiar um muito, ok? Então o mínimo que a gente tem já deve ser com muita paz, muita essência da palavra de Deus. Se nas riquezas, diz aqui, injustas não foste fiéis, quem vos confiará as riquezas verdadeiras? Jesus está dizendo, existem as riquezas materiais e as riquezas espirituais. Se nas riquezas materiais, que são muitas vezes funcionadas injustamente, vocês já não são dedicados a ser fiel, cuidar bem, ter paz para a administração, imagina se Deus confia outros poderes, as riquezas celestes. Exatamente essas riquezas celestes. O poder de Deus tem que ser administrado certo. E uma delas é quando a avareza dos planejamentos, né, aquela vontade de fazer muito, realizar muito, ter pressa para concluir, e aquela coisa. É bom ter aquela vontade positiva de você ter sonhos, ambições, alvos na vida, tudo bem. Sem obsessão,
sem trazer contenda, sem inquietação, sem produzir opressão. Se o seu caminho está produzindo antes de tudo, antes de qualquer fruto, antes de qualquer resultado, antes de qualquer, como diz uma palavra mais nova, feedback, você está primeiro produzindo alívio para os seus dias e alívio para o próximo. Então está começando a caminhar com as riquezas de Deus. Está começando a caminhar com o planejamento da paz de Deus. Mas você corre para tudo, para todas as áreas, para todas as coisas, realiza tudo e a paz de Deus fica para o último minuto do dia. Aí Deus diz, não tem jeito. Não posso abençoar. Não tem fruto. Porque primeiro, a essência que vai gerar todo fruto é a minha paz. É ela que guarda pessoas, assuntos, temas, gerações, coisas, desenvolvimentos, resultados, crescimento e consequência. Então precisa primeiro estabelecer as estruturas da paz. Estabelecer as estruturas que provêm de Deus. Ok? Se nas riquezas injustas não foste fiéis, quem vai confiar as riquezas verdadeiras a vocês? Deus dá o teste, nos enche de afazer, nos enche de sonhos, de alvos, de metas e começa a observar se a gente vai pôr a aplicação dos poderes do reino ou vai sair correndo, atropelando a gente mesmo, desenfreado por aí, né? E se o alheio não fosse fiel, quem vos dará o que é vosso? Olha só, o alheio, aquele administrador estava cuidando de riquezas do seu senhor. Nós temos o alheio. O que é o alheio nosso, né? Nós estamos numa vida que a gente não escolheu o dia para nascer, nós não escolhemos o lugar para nascer, nós não escolhemos as pessoas do nosso redor para nascer, nós estamos num lugar que a gente não sabe o dia que vai sair daqui, nós não escolhemos o dia nem o lugar que nós vamos sair daqui, nós não escolhemos a forma que a gente vai sair daqui, não tem nada escolhido. Porque Deus tem o controle de tudo. Temos um corpo, temos uma respiração, temos uma vida que nós recebemos de Deus. Deus nos deu tudo de graça. E aí, tudo isso é alheio. O que é alheio? Não é nosso, é de Deus. Nós somos mordomos do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, aí da nossa vida terrena, do nosso ambiente, da nossa casa, das pessoas que passam pela nossa vida. Somos mordomos de todos que nos entornam. Não escolhemos a era que nascemos, não escolhemos as pessoas que estão ao nosso redor, né? Não escolhemos as pessoas que convivem conosco. Fomos chamados para conhecer as pessoas dessa geração, não foi da de 1500, 1200 anos atrás. Deus escolheu todo esse entorno para nós. Nós não decidimos nada disso, foi Deus quem decidiu. E aí o que acontece? Tudo isso é alheio. Nós somos mordomos, é tudo de Deus, para nós cuidarmos bem, foi dado para nós cuidarmos bem. Se neste alheio nós não somos fiéis, como que Deus poderá nos dar algo que será nosso na eternidade? Imagina Deus nos dar algo que nós podemos escolher maiores definições de lugares, formas, formatos, temos poderes de formar coisas, imagina. O poder está na mão de Deus, Deus pode nos dar. Nós haveremos de reinar, o que significa reinar é administrar e definir bem as coisas, com Ele na eternidade, com os poderes dEle. Mas Ele só pode nos dar o nosso se nós somos mordomos fiéis. E a gente só é mordomo fiel se antes das nossas pensamentos e alvos e inclinação de um desejo, a gente escolhe os poderes dEle no lugar, os poderes dEle na direção, os poderes dEle como ferramentas, os poderes dEle no caminho, os poderes dEle no desenvolvimento do que precisa ser desenvolvido. Se a gente deixa os poderes dEle para trás, vai caindo, vai andando desembestado, do jeito que já é na nossa cabeça, Deus não tem espaço, nós estamos desconsiderando Ele, deixando Ele de canto. Deus diz não. Para os meus planejamentos de paz acontecerem, para os meus caminhos de paz acontecerem, vocês precisam me dar o espaço. Vocês precisam aplicar as heranças do reino que eu já dei. Os poderes de paz precisam ser aplicados em todo o vosso
projetar dos planos, ok? Se no alheio não fosse fiéis, quem vos dará o que é vosso? Como que Deus vai dar a bênção que será de vocês, se não está aplicada a preparação em paz? Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, ou seja, quem é idólatra à riqueza é movido por opressão, desenfreamento, avareza, ganância, obsessão idólatra. Se aquela riqueza começa a tomar conta do indivíduo e ele não tem autodomínio, não tem controle. Ele fica opressor, ele começa a trabalhar para uma contenda, com rixa, brigando com ele, brigando com os outros, brigando com as pessoas, maltratando, porque o negócio dele é só o alvo do dinheiro. Agora, se o indivíduo vai empreendendo, mas com a paz de Deus, vivendo para aplicar a paz de Deus, é a primeira razão de vida dele, aplicar a paz de Deus, não é a ganância das metas do dinheiro, não, ele está vivendo para a paz de Deus. Vivendo com a paz de Deus, vivendo para a aplicação da paz de Deus, e essa paz vai gerar e construir coisas enormes, muito maiores que o dinheiro poderia construir junto. A paz de Deus vai gerar algo muito maior. Então ele está dando lugar para servir a paz de Deus, o reino de Deus, antes de ser idólatra, ou obsessivo, ou movido, levado como escravo do dinheiro, ok? Então essa foi a palavra daqui de demonstração do que é o planejamento de paz. É sentar e procurar o descanso de todos os envolvidos. Retirar a opressão, ainda que para essas metas a gente precise às vezes renunciar um pouco das nossas porcentagens de alvo ou alterar o rumo de desenvolvimento dela, vale a pena para que a aplicação do poder da paz de Deus tenha toda a liberdade naquilo que nós fazemos, ok? Verso 14, os fariseus que eram avarentos ouviram essas coisas e zombaram dele. Mas Jesus disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Parece que está tudo certo diante dos homens do jeito que vocês pensam. Mas Deus conhece o vosso coração. O que entre os homens é elevado, que parece excelente, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. Até João veio instruções pelos profetas. Agora o próprio poder do reino de Deus é chego. E todo homem emprega a força para entrar nele. Todo homem quer o poder de Deus. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei, da instrução, da função. O que é essa lei da instrução? É a funcionalidade das essências de Deus. Jesus disse, olha, é mais fácil passar, desfazer o céu, desfazer a terra, do que mudar o efeito da funcionalidade, das essências, das heranças, dos poderes de Deus. Você quer viver a realidade da funcionalidade, entra no plano do reino de Deus, do jeito que Deus pensa, da mentalidade de Deus, do mecanismo de cura mental de Deus. Entra no plano do que Deus funciona para você ver. Os céus e a terra modificam pelo poder das essências, mas essas essências não se alteram. Gálatas vai dizer, não há lei humana, trabalho, movimento humano que consegue ir contra essa lei das essências. Nada altera o que está dentro da estrutura de formação da criação que Deus fez, tanto do homem nos séculos antes de criar todas as coisas, quanto quando ele criou o planeta. Então, é mais fácil mudar e se desfazer o planeta, passar os céus e a terra, o sistema solar, do que cair um tio sequer da essência e funcionalidades das essências de efeitos, poderes do reino. Verso 18, qualquer que deixa a sua mulher casa com outra, adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Jesus falando aqui sobre obedecer as instruções de Deus, não apenas por fora, mas por dentro, e entender de verdade
o que é um planejamento, uma vida estabelecida de paz em todas as instruções, incluso com os poderes de Deus e com o relacionamento de aliança que nós temos com o outro, inclusive com aqueles que nós somos vinculados. Quando a gente tem um compromisso de verdade plena de presença com o próximo, nós temos que obedecer a palavra, com planos de paz com Deus, para que, tendo paz com Deus, haverá paz nos nossos termos e paz nos nossos relacionamentos, ok? Vamos orar e agradecer. Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo e aquilo que o Senhor será. Ajuda-nos a administrar bem, Senhor, os nossos relacionamentos, as nossas considerações de aliança contigo, em primeiro lugar, com as tuas essências e o efeito funcional das tuas essências, e os nossos, as nossas administrações de planejamento com paz nos nossos negócios, nos nossos sonhos, nos nossos planos. Auxilia-nos em tudo aquilo, Senhor, que o Senhor quer trabalhar e pôr da tua paz, que o Senhor tenha liberdade. Nos ajuda a entender o que precisamos renunciar, aquilo que precisamos deixar de lado, aquilo que precisamos, Senhor, afastar para que não impeça, Senhor, o plano da tua paz, mas que haja, Senhor, um planejamento e aplicação, Senhor, mútua de paz, Pai, em todo o nosso passo, em todo o nosso caminho. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Desde agora para todos sempre. Amém e amém. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!